Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, Fernanda Torres ganhou de forma inédita o Globo de Ouro de Melhor Atriz. E a gente vai aproveitar para falar sobre Ainda Estou Aqui, quais são as chances dela no Oscar, o que tudo isso representa. Então, fica com a gente. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Como assim? Por que não? Se inscreve agora, aperta e inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha e comenta conosco. Você já assistiu o filme? Se não assistiu, comenta com a gente fica super feliz quando vocês comentam conosco. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho nos reality shows, né? No Ilhados com a Sogra, com o Casamento às Cegas Alemanha, que vocês estão chegando junto. Muito obrigado pela presença de vocês lá. Mas Ainda Estou Aqui é uma produção nacional que saiu ano passado e a gente acabou não tendo a oportunidade de falar sobre ele num vídeo em si, porque a gente só conseguiu assistir depois do lançamento, essas coisas todas. Mas a gente precisa lembrar, né, que Ainda Estou Aqui já ganhou um prêmio muito mais importante que o Oscar. Qual foi? Na verdade, 2 prêmios. Qual foi? Troféu Blá 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 de melhor filme nacional e troféu Blá 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 de melhor filme do ano de 2024. Fato. Se você não assistiu a nossa live de premiação, inclusive, depois vai lá na playlist live, ou de repente eu coloco aqui no Acho até card. que influenciamos, hein? Acho que sim. Acho que a academia... Acho que é possível que o pessoal do Globo de Ouro possa ter assistido e falado, olha aí, ó. Olha aí. Até porque este prêmio blá blá é um prêmio People Choice. Ou seja, vocês ouviram o povo, votaram. a voz do povo é a voz de Deus. Sim. A gente vai falar um pouco mais sobre o Globo de Ouro, inclusive mais pra frente, mas rapidamente falando, né, sobre Ainda Estou Aqui, se você ainda não assistiu, eu acho que ainda está em cartaz, é bem possível que volte se tiver saído agora com essa premiação da Fernanda, né, mas é uma obra muito bacana, é baseado no livro de mesmo nome do Rubens Paiva, que vai contar a história, né, da percepção dele, de que ele teve, de como o sumiço do pai dele, o livro é do Marcelo Rubens Paiva, e o sumiço do Rubens Paiva, né, como isso impactou a vida da família dele e a luta da mãe dele por justiça, ou pelo menos para que fosse falada a verdade, né. Lembrando que o Rubens Paiva, ele foi, acho que o termo que a gente pode usar é sequestrado, né, apesar de não ter tido toda a liturgia que se espera de um sequestro, né, mas ele foi levado de casa para prestar um depoimento por militares e ele nunca mais voltou para casa. E aí, como eu falei, o filme então vai mostrar, né, vai tentar mostrar um pouco como que eram os dias da família antes disso e todo o impacto que isso teve na família depois. Então, Rubens Paiva, ele era deputado, ele foi deposto logo assim que a ditadura tomou o poder, em 64, então foi dissolvida, né, a Câmara dos Deputados Federal, o Senado, então ele foi um dos deputados deposto, e estava ali vivendo a vida dele, aparentemente normal, sem nenhum tipo de atividade política. Na verdade, lembrando que isso é um filme de memórias, a partir de um livro de memórias do Marcelo, filho do Rubens, que era criança na época, né, e aí muito do que ele viu e do que contaram para ele. Mas o que a própria história coloca é que o Rubens Paiva, ele teve um envolvimento, mas no sentido dele ajudar a distribuir correspondência. É isso que eu ia chegar aí. Que aí, assim, ele vai contar o filme do dia a dia da família dela. Então, muita gente às vezes reclama que o filme não fala tanto, assim, da ditadura, porque, primeiro, ele está querendo contar a história da família dele, a infância dele, como é que era a presença do pai dele, como é que era a família dele. Então, ele tem lembranças positivas disso, desse convívio, de festas, de pessoas famosas, de cantar todo mundo junto, de música, de todo mundo estar unido, dessa relação de brincar com a praia, já que eles estavam morando em frente à praia, enfim, essa relação legal. E ao mesmo tempo você vai ver que o pai recebe pessoas rapidamente na casa, você vai percebendo que é uma movimentação estranha, porque ele está sempre recebendo umas ligações rápidas, está sempre atendendo alguém rapidamente, entregando um envelope e indo embora, né? Então você tá vendo esse movimento. Depois a gente entende que era exatamente o que tu falou, que ele estava pegando correspondências de pessoas, principalmente exilados, que estavam fora do Brasil, e através de um canal que eles criaram de pessoas, né, eles conseguiam chegar notícias para a família que ficou no Brasil.
Até para tranquilizar as pessoas. Olha, nós estamos bem, estamos exilados, mas estamos bem, estamos vivos. Agora, o filme ele é muito competente em mostrar como o clima na família muda, né? Qual o impacto que isso teve na família, assim. Porque era uma família que vivia feliz, era uma família que vivia brincando. Não, vivia uma família recebendo enorme, criança pra apoio. caramba. Era uma... Fora os filhos, são os amigos dos filhos, e todo mundo vivia na casa. A casa parecia eterna férias, né? Pelo menos, né, de novo, a lembrança da criança que escreveu o livro. E quando você tem, então, o sumiço do pai, o clima na casa muda totalmente, né? Primeiro porque você perdeu o parente, Então, segundo pela maneira que foi... E para começar, é que assim, é tudo muito junto. É o pai que é levado por um grupo de homens que não estão uniformizados, pelo menos é isso que está sendo contado no filme, não estão uniformizados, eles não se apresentam direito exatamente o que está acontecendo ali, levam o pai e em seguida levam a mãe e a irmã. E as crianças ficam dias com a empregada e com as outras irmãs, sendo que a irmã mais velha estava na Inglaterra, né, fazendo um intercâmbio, visitando uma família amiga, até porque a mãe tinha medo dela se envolver com questões políticas, né, e sabendo o que se fazia, né, o que acontecia com quem se envolvia, mas a mãe mesmo não tinha, aparentemente não tinha exatamente naquele momento nenhum envolvimento político. Não, inclusive, e aí a gente precisa enaltecer a Fernanda Torres, né? Quando eles estavam lá na praia, por exemplo, né? Porque eles moravam na beira da praia. Quando estavam na praia, passava um caminhão, a mãe ficava assustada logo. Ou passava um helicóptero, ela era a primeira a reparar e ficar assustada. E aí a gente precisa exaltar a Fernanda Torres, né? Porque muito da atuação dela está no que não foi dito. Assim, a luta dela, né, a luta de fazer o papel lá da Eunice, de tentar manter uma normalidade para os filhos dentro de casa e ao mesmo tempo tentando denunciar para os jornais internacionais que o marido dela tinha sumido e que ninguém dava uma satisfação sobre o que aconteceu, tá muito no que ela não diz, porque ela evita inclusive falar as coisas quando ela está com os filhos, porque ela quer evitar que esse clima que está envolvendo toda a família atrapalhe e de alguma maneira assuste. Cria um trauma maior do que aquele já existente, né? Isso ela não faz. Ela realmente protege os filhos, enquanto, principalmente os pequenos, né? E aí, antes mesmo da prisão, você vê que ela tá curtindo, ela tá ali com o marido, mas ela tá sabendo o que tá acontecendo ao redor dela, mas ela tá tentando levar a coisa de forma leve, né? Eu não digo nem que ela sabe o que está acontecendo, ela desconfia que tem alguma coisa acontecendo. Porque eu acho que ela não é boba, ela sabe que está acontecendo alguma coisa ali, mas ela tá levando a coisa de forma leve e de forma que os filhos fiquem completamente ausentes de qualquer informação, de qualquer coisa, principalmente as mais velhas. E mesmo depois que o pai é preso, né, ela está sempre tentando fazer com que eles tenham uma infância, que eles tenham uma vida familiar, e que, enfim, que eles não tenham isso também roubado deles. Acho que essa que é a mensagem que eu acho que ela queria passar, que eles já tinham perdido demais, né? Já tinham perdido o pai, perdido a casa que eles amavam, perdido a vida que eles estavam criando ali, que eles estavam felizes amigos que eles tinham próximos. Acho que ela tentou ao máximo fazer com que eles não perdessem mais do que eles já haviam perdido. E aí depois ela vai se unir a outros tipos de lutas por direitos humanos, né? Até porque existe um outro período político no Brasil. Mas o filme é um filme que no começo é muito legal, que ele é muito leve no começo, uma trilha sonora maravilhosa, e uma fotografia belíssima. Você tem um começo, o primeiro arco do filme, que acho que o filme se divide em basicamente 2 arcos. O primeiro arco do filme super leve, super tranquilo. E depois, quando acontece a prisão, aí parece que tudo fica mais escuro. Você não vê tanto sol, você vai ver as cenas mais escuras,
tudo mais fechado, plano mais fechado de filmagem, que antes era um plano mais aberto. Então você vê que é todo um cuidado, todo um estudo feito de como fazer aquilo, de como retratar e como tentar te passar essa perspectiva do que aconteceu. Porém, acho ainda, é uma crítica que eu faço, que o filme não aprofunda muito o período de prisão. Eu acho até que ele pinta leve o que aconteceu com elas ali. Mas aí não tem como saber, né? Porque a gente não leu o livro, se ele pinta leve ou se foi o relato que a mãe fez pro filho, né? Mas ele está todo diante, de repente, de informações mais, enfim. Bom, mas aí mais informações só É. porque eu tava lendo, né, que parece que o Marcelo resolveu escrever o livro justamente quando ele percebe que a mãe tá desenvolvendo Alzheimer. Tá perdendo a memória, né? Então, pra mãe, sempre ter aonde relembrar a luta dela, né? Muito mais do que o sofrimento em si, mas a luta dela. Então, foram as críticas, né, que ficou mais evidente com o vídeo do Chavoso da USP, que deu a discussão que você comentou, tem essa questão, mas o que o Marcelo fala é, gente, era o livro da percepção que a minha mãe teve e que ela passou pra gente e que eu tive naquele momento. Eu até comentei com a Ana, depois que a gente assistiu o filme, né, que, Ana, esse cara era um engenheiro da Varig, era a Varig, não era? Acho que era. Um engenheiro da Varig, ele foi deputado, eles moravam de frente pra praia, na zona sul do Rio de Janeiro, e fizeram o que fizeram com esse cara. Não, eles vieram de família rica. Imagina o que não foi feito com quem morava na periferia, com quem não tinha uma situação tão estável, com quem não tinha grana, com quem não tinha isso tudo. Claro que a gente pode fazer esse pensamento, mas não é o foco da produção em si, né? Agora, por mais que seja uma história conhecida, por mais que seja uma história que em algum momento você já ouviu falar, ou as pessoas começaram a falar, a gente vai evitar entrar mais detalhes para não dar o spoiler do filme propriamente dito, né? A gente já até falou uma coisa ou outra. Vale dizer, né, que a Fernanda Torres foi indicada, mas eu já vi também a atriz sendo indicada para premiação por muito menos do que a Fernanda Montenegro fez em cena, porque ela participa do filme em dado momento, e a cena dela sensacional. Beira o brilhante, né? E aí vamos falar então de Fernandinha Torres, que é Fernandinha, né? Fernandinha Torres ganhando o Globo de Ouro. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. Antes da gente continuar, o microfone acabou de acabar a bateria, tá? Então vocês provavelmente vão perceber uma diferença no áudio aí, a gente vai tentar equalizar na edição, mas vamos lá. Existiu uma expectativa da Fernanda Torres ganhar ou não o Globo de Ouro, existia muito mais uma torcida, na verdade, da Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro, porque ela estava disputando lá com um monte de gente graúda, estava só disputando com gente grande, então ela estava disputando com a Nicole Kidman, ela estava disputando com a Tilda Swinton, ela estava disputando com a Kate Winslet, ela estava disputando com a... tô esquecendo de mais uma. Não consigo lembrar. Agora não vou lembrar. E estava disputando também com a Pamela Anderson, né? E aí existia essa torcida e quer queira que não, a galera lembrando da mãe dela que foi lá e acabou concorrendo e ganhando não o prêmio de melhor atriz, mas o prêmio de melhor filme de língua não inglesa por Central do Brasil. E existia também a expectativa do Ainda Estou Aqui ganhar o prêmio novamente. O Ainda Estou Aqui acabou não ganhando o prêmio, né, de melhor obra de língua não inglesa, perdendo para Emília Pérez, que é uma produção que está super polêmica. É curioso porque o roteiro da história, né, o filme vai contar a história justamente de uma advogada que vai ajudar um chefe de um cartel mexicano a fazer todo o processo de transição de gênero. E aí, por si só, o roteiro já poderia ser considerado um roteiro polêmico, mas a galera tá polemizando mesmo por causa de toda uma série de confusões que envolvem a produção em si, né?
Como a gente falou, ele concorreu na categoria de obra de língua não inglesa, ele está cotado para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro, sendo que realmente ele é uma produção que não foi feita nos Estados Unidos, mas é de um francês que está contando a história do cartel do México, contando com um monte de atriz de Hollywood. Então, assim, é o que eu brinquei lá no Twitter falando que foi um doping internacional, né? Então, existia essa disputa aí e o Emília Pérez acabou ganhando essa disputa, frustrando a galera lá durante essa parte da transmissão. Agora, você tem a Fernanda Torres que vai conseguir ganhar o prêmio em si. Vale dizer, né, que o Globo de Ouro é um prêmio que está buscando retomar o seu prestígio, porque ele veio, se não me falha a memória, envolvido em denúncias de compra de voto. A última transmissão que teve dele, o apresentador foi super questionado por causa do tipo de piada que resolveu fazer. Então você teve ali uma mudança nos donos do direito de produção e transmissão. Então ele está buscando ali retomar não a sua relevância, mas o seu respeito e buscar novos rumos. Ele ampliou os jurados que votam, e entrou brasileiro, por exemplo, nessa votação. E eu acho que isso, de certa maneira, ajudou a ter uma premiação menos padronizada, vamos dizer. Assim, quer falar alguma coisa? O filme mexicano, ele tem alguns problemas com o próprio povo do México, né? Tem um público do México reclamando muito desse filme por causa dos estereótipos, porque a forma como os mexicanos teriam sido retratados no filme estaria muito estereotipada, com estereótipos bem negativos, pejorativos e antigos, inclusive. Então muita gente está criticando nesse aspecto, então pode ser que o próprio público mexicano não queira, de alguma forma, avaliar positivamente o filme, porque você também estaria avaliando positivamente esses estereótipos da população mexicana, que não seria legal. E ao mesmo tempo, o Brasil está numa modinha muito positiva lá no exterior. Atualmente a gente tem muita gente falando positivamente do Brasil. O Brasil está numa modinha, pegou uma modinha boa nos Estados Unidos e na Europa, com muita vitrine de loja, muita moda, com tema Brasil, cores do Brasil, música, até mesmo muito interesse de culinária brasileira, de cultura brasileira. Isso está bem grande mesmo, principalmente com o público jovem. O público tem se interessado bastante pela cultura brasileira. Isso pode ser um ponto positivo para todos nós. Agora, a premiação, nessa retomada de credibilidade, pode ser importante para o filme como um todo e para a própria cultura brasileira, porque a partir disso você tem o despertar de um interesse por toda uma produção nacional, que pode trazer mais produções, mais dinheiro, mais investimento, mais visibilidade, mais público para os nossos filmes. E tem o que a gente chama de soft power, né? Que é o poder exercido através justamente desses aspectos menos militarizados, vamos dizer assim, né? Ou com caráter não tão claramente político, mas muito do que a gente tem nos Estados Unidos hoje, a visão que se tem dos Estados Unidos hoje, é por causa do cinema, é por causa de Hollywood. A Coreia do Sul vem expandindo a sua influência mundial, muito por causa do K-pop, muito por causa do dorama, do Round Six, por exemplo, tá aí, todo mundo canta lá a musiquinha da boneca e coisas do tipo. E aí, quer queira, quer não, isso é um modo de você aumentar o seu tempo de tela, vamos dizer assim, para os outros países. É uma maneira de você expandir sua cultura, é uma maneira de você exercer influência, e quer queira também, quer queira, quer não, é uma maneira de entrar dinheiro no seu país. A Fernanda Torres, né, ela fala, e com razão, de que não quer ser pressionada agora pelas pessoas para ganhar o Oscar. Ela quer celebrar, ela quer comemorar o Globo de Ouro, porque já é uma baita vitória ela ter conseguido ganhar, que é uma verdade, né? Mas fica a curiosidade e aí, tem chance, não tem, isso muda alguma coisa, isso não muda alguma coisa? Eu acho que muda no sentido de que
traz mais holofotes para ela. Até porque o prêmio é um prêmio que envolve muita política, muito marketing e muita visibilidade. Então é importante dizer que a Fernanda, por exemplo, está desde o ano passado fazendo turnê no mundo todo, divulgando filme, participando de entrevista, participando de programas de televisão, de premiere, enfim, para exatamente levar a visibilidade. Isso envolve muita grana, os estúdios estão investindo muito dinheiro realmente também no filme, e claro que agora isso traz uma visibilidade maior ainda para talvez interessar as pessoas a assistirem o nosso filme, porque o nosso filme tem uma barreira que é a barreira da língua, né? É uma língua diferente do que estão acostumados. Eles estão até um pouquinho mais acostumados com o espanhol, mas o português ainda é uma barreira muito grande e eles não suportam legenda. Gente, o público americano em geral, eles têm um problema sério com legenda e ao mesmo tempo a dublagem deles é muito primária ainda, é uma coisa assim muito ruim, não é boa como a nossa dublagem. E aí, nessa perspectiva, pode ser que eles se interessem, já afinal de contas ela ganhou esse prêmio, né? Tem uma visibilidade, um burburinho grande em volta do filme, pode ser que as pessoas queiram assistir, apesar de ser um filme com legendas. Que foi até uma coisa que aconteceu com o próprio Parasita, né? Que era um outro problema também, que tinha essa barreira da língua e que eles tinham que ver legenda. Inclusive a TNT passou logo depois que acabou o Globo de Ouro, a TNT meteu o Parasita. Muitas pessoas diziam, né, que na verdade a grande chance da Fernanda era agora no Globo de Ouro e não no Oscar, porque no Globo de Ouro você tem a divisão das categorias, né? Melhor atriz de drama, que foi a categoria que a Fernanda ganhou, e a categoria de melhor atriz de comédia ou musical, que quem ganhou foi a Demi Moore, que é uma pessoa, inclusive, que vem sendo super elogiada, vem sendo super cotada por causa da atuação dela em Substância. E aí a gente já vai falar um pouco mais sobre essa comparação entre as duas, né? Mas, como a gente estava falando, quer queira, quer não, você passa a ter agora as pessoas olhando para Fernanda Torres. Não quer dizer com ela tendo ganhado o Globo de Ouro que ela já está com a mão no Oscar, não é isso. Mas chama atenção. Então, por exemplo, ela não foi indicada para o BAFTA, mas ganhou o Globo de Ouro. Vai ter o Critics' Choice Awards, eu acho que é esse o nome, que é a premiação dos críticos no próximo final de semana. Se ela ganha, aí já chama atenção para ela de novo. E lá, se não me falha a memória, não tem a divisão das categorias, então já são as atrizes todas juntas novamente. E aí, né, existem alguns fatores que podem ajudar a Fernanda e existem alguns fatores que podem atrapalhar a Fernanda. Então, um fator que pode ajudar a Fernanda Torres é o fato de que muitas das vezes não, né? É o fato de que o Oscar é uma premiação política, é uma premiação simbólica, né? Alguns críticos, inclusive, falam que, e não estão totalmente errados, que é os Estados Unidos se celebrando, né? A indústria norte-americana dizendo, olha como nós somos bons. E aí quando tem algum tema que eles consideram mais importante, ou um tema que eles considerem que vale a pena ressaltar, aí eles votam num filme que debata aquele tema. Quando a própria economia está querendo expandir para algum lado, aí ele acaba indo. Então, o próprio Parasita, filmão, mas havia ali uns olhos da própria indústria de Hollywood para o cinema oriental e para o público de consumo oriental. Então, vamos votar no Parasita. E o caso da Fernanda Torres e do Ainda Estou Aqui, né? O Ainda Estou Aqui está muito mais cotado, não, mas está mais cotado a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro do que a Fernanda Torres necessariamente concorrer ao Oscar de melhor atriz. É o fato do que a Ana falou, de ter esse movimento de interesse no Brasil, lá fora, e o fato da obra tratar sobre a Guerra Fria e sobre a ditadura, por um viés que a gente talvez não esteja tão acostumado, já que vai envolver a visão de um núcleo familiar apenas, mas é um filme que debate esse tema, e quer queira, quer não, filmes que debatem esse tema chamam a atenção. A academia pode acabar votando na Fernanda e no Ainda Estou Aqui justamente pelo filme abordar essa questão, e você teve a eleição do Trump. Então a academia, né, os votantes da academia podem pensar o seguinte, o Trump pode ter ganhado, mas a gente quer demarcar aqui e eleger um filme estrangeiro que debata questões de extremismo, votar numa atriz estrangeira como melhor atriz para demarcar aqui uma pontuação de valorização do estrangeiro.
pode ser uma coisa. Mas o Luca comentou até lá no Twitter dele que o discurso do Globo de Ouro, de um modo geral, foi um discurso muito pouco político. Talvez até pelo fato do Trump ter ganhado e a galera não tá afim ou tá cansada de embarcar nessa disputa agora. Né? A única que fez alguma coisa mais ou menos política ali foi a Melissa McCarthy falando da educação dos Estados Unidos. Então pode ser também que resolva, ó, não vou comprar essa briga aqui, entendeu? Vou na atriz norte-americana para poder elegê-la como melhor atriz. Até porque a temática também do filme da Demi Moore é uma temática muito importante também. Sim. É um outro filme também que tem uma outra temática problemática do mundo, muito importante, que é o envelhecimento da mulher, a indústria da beleza, enfim. Também é um outro ponto muito polêmico também. Que eu comentar agora, né, fazendo a comparação das duas vencedoras do Globo de Ouro. O filme da Demi Moore, A Substância, pode ser que a academia resolva votar e premiar também de uma maneira política, no sentido de trazer mais luz à pauta que o filme vai debater, que é o descarte das atrizes, principalmente das mulheres, que são usadas como símbolo sexual, utilizam os corpos delas em cena e depois de uma certa idade, que não precisa nem ser uma idade tão avançada assim, mas depois de uma certa idade elas já são tratadas como material de descarte. E o fato de ser a Demi Moore tem ainda um impacto muito maior, porque a Demi Moore é uma atriz que se viu nessa situação. Então vamos lá, Demi Moore fez Proposta Indecente, Demi Moore fez... Qual é aquele outro filme que ela fez com o Michael Douglas? Assédio sexual? É assédio sexual, não? Não é assédio sexual, não. Não é. Mas enfim, tem aquele filme com o Michael Douglas, ela fez Striptease, ela é uma atriz que ela sempre, quer queira, quer não, teve a beleza dela. Gente, botaram ela pra transar com o espírito em Ghost. E conforme o tempo foi passando, os papéis para Demi Moore foram diminuindo. Se você reparar, as últimas notícias da Demi Moore era muito mais ela acompanhando o Bruce Willis, que é o ex-marido dela, na doença dele, do que em termos de produção dela. Uhum. E ela mesma fala no discurso dela do Globo de Ouro de que ela também estava começando a aceitar esse discurso dentro dela, até que apareceu a chance de fazer A Substância. Então, pode ser que a Demi Moore acabe ganhando pontos na hora da galera votar por causa disso. Tem uma outra coisa que eu acho que influencia menos, mas pode acabar influenciando, que é o seguinte: A Substância é um filme de terror. A academia normalmente renega filmes de terror. Eles não costumam dar prêmios para atores e atrizes de filmes de terror. E há uns 2 anos atrás, se teve um certo barulho porque a academia esnobou a Mia Goth no papel da Pearl, lá do filme de terror, Pearl. Então, eu não sei se pode dar a louca na academia eles resolverem de uma maneira atrasada, né, tentar resolver esse problema, premiando a Demi Moore, aproveitando que é uma atuação muito boa também. Não sei. A minha aposta é que a Demi Moore ganhe o prêmio de melhor atriz e o Brasil leve o de língua estrangeira. Melhor filme de língua estrangeira. Nas premiações de melhor atrizes tem a galera do Emília Pérez, e aí a Netflix está investindo pesado na divulgação desse filme. Ele é uma produção e distribuição da Netflix, então assim, não sei se vocês seguem a Netflix no Instagram e no Twitter, por exemplo, mas depois que a Emília Pérez ganhou já apareceu não sei quantas postagens falando que o filme ganhou. Então, a galera que está com Ainda Estou Aqui vai ter que investir pesado no marketing, vai ter que botar uma força muito grande aí para disputar com a máquina da Netflix. Eles ignoraram, por exemplo, o Ripley no Globo de Ouro para dedicar atenção para a Emília Pérez. Agora, pode ser também, né, que toda a problemática que envolve a produção da Emília Pérez acabe surtindo efeito e fazendo com que acabe tendo um boicote da produção em si. O Luca Guadagnino, que é o diretor de Rivais, por exemplo, foi anunciado Emília Pérez como o melhor filme de drama da noite, ele levantou e foi embora. Então, pode ser que exista um movimento de boicote também em relação a esse filme. Tem a Garota de Minora, acho que é Minora o nome do filme também, que está sendo muito bem cotada, o filme está sendo elogiado também, então assim, não vai ser uma disputa fácil para Fernanda Torres. Ficarei surpreso se os dois ganharem, mas ficarei menos surpreso se eu Ainda Estou Aqui ganhar do que a Fernanda. Se a Fernanda ganhar, aí é feriado nacional, o Dudu
já falou lá no Twitter, né, que concorda com a ideia de ter parada com um ônibus de bombeiro, esses troços todos, e é isso. É isso, deixa aqui as suas previsões para o Oscar de 2025. Escreve o que você acha. Quem vai ganhar, se o Brasil tem chance ou não. Deixa aqui do registro. Se você não se inscreveu no nosso canal até agora, não espere mais. Se inscreva já na campanha de rumo aos 2.000 seguidores. A gente está em todas as redes sociais com 2 Faladores. Segue a gente lá também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu, até a próxima.